Olá pessoal, André com você em mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre humildade. A verdadeira humildade, o que é humildade? Gente, muitas vezes a gente trata as pessoas e todo mundo está sujeito a isso. Não tem ninguém bonzão, ninguém mal. Quer dizer, tem, né? Mas a maioria de nós a gente transita entre ser bom e não ser bom. A gente comete atitudes altruístas e egoístas no mesmo dia. E no Instagram todo mundo quer ser bom, né? Se o mundo, Facebook, essas coisas, se o mundo fosse igual é retratado nas fotos, era bom demais a gente dando cesta básica, abraçando pessoas vulneráveis, ali fazendo bondade, pessoas orando, são pessoas orando, né, com a Bíblia na mão, ou fazendo caridade. Então ali todo mundo é super perfeito, mas a realidade nos mostra algo totalmente diferente. Ali são os momentos bons das pessoas, né? Momentos de bondade, de altruísmo, né? E os momentos de egoísmo ninguém coloca, logicamente ninguém vai colocar, né? Quem é doido de colocar para pegar um julgamento dos outros. Então assim, veja bem, eu vou trazer primeiro do âmbito das artes marciais. Tem gente, tem gente que é assim, chega na academia, depois que ele pega uma certa graduação, ele olha para aquele faixa branca que está começando e não dá muita moral para ele, né? Às vezes fala assim e tudo, mas ele meio que despreza. Ele, já são faixa roxa, já são faixa é, marrom. Ou então para um cara que nem treina, né? Olha assim, não dá muita moral. Nesse âmbito das artes marciais que eu estou falando, tá? E pensa que vai ficar naquela distância marcial o tempo todo. Mas não é assim, sabe por quê? Eu vou dar vários exemplos. Eu conheço pessoas que começaram antes de mim e pessoas que começaram depois de mim. Algumas começaram antes, seguiram sempre adiante de mim, né? Mas graduando uma faixa, como por exemplo, um colega meu começou depois de mim, pegou a faixa preta, eu demorei um pouco mais no caminho e ele que me graduou na faixa preta. E a gente era aluno do mesmo professor. Mas aí ele perguntou, ele foi com a essência desse professor. Depois eu dou nome aos bois aqui, eu não vou falar porque eu não conversei com ninguém para falar o nome dele, né? Então ele me deu a faixa preta, né? Me graduou, né? Vamos dizer assim. E aí olha só, eu nem imaginava, né? Outra situação foi quando nas artes marciais. Então esse assim, começou depois de mim e sempre chegou à frente. Agora vamos pra cá, outra situação. Sabe quem me graduou na faixa marrom? Foi um colega que trabalhava na mesma instituição que eu, onde eu já era faixa azul e ele não treinava, ele era assim bem sedentário mesmo. E aí ele por um tempo a gente trabalhou na mesma cidade, ele mudou depois. E lá, quando eu fui ver, ele já estava sendo premiado por tinha um prêmio estadual, troféu lá no nível estadual que ele ganhou. Já numa faixa já ali quase igual com a minha. E eu, uau, o fulano tá treinando e foi. E aí com essa premiação que, cara, que legal tudo, quando eu vi ele, né, conversei com ele, parabenizei ele, bem mais, o corpo todo mudado. Ele começou a treinar por uma questão médica. E tanto começou a treinar como competir, ganhou vários títulos, né, me ultrapassou. E quando ele voltou à minha cidade, ele voltou uma graduação mais que eu na faixa. Começou depois de mim. E depois, esse cara, quando ele era faixa preta, ele me graduou no marrom. Eu nunca imaginei que eu lá atrás, faixa azul, olhava para ele, para aquele cara sedentário que não praticava nada, uma corrida, uma caminhada, nada, fosse um dia me graduar na faixa marrom. Isso é incrível, acho muito interessante. E assim, quando você vê alguém numa situação, às vezes na vida também, desde você está aqui, está no seu carro, tem seu bom emprego, alguma pessoa em situação vulnerável, e daqui a 10 anos essa pessoa conseguiu um bom emprego, venceu na vida e ali já está socialmente, né, ele ultrapassou, né? E aí você vê isso não dá nada para aquela pessoa, então nunca é bom subestimar ninguém.
nem duvidar da capacidade de ninguém, porque o mundo dá muitas voltas, né? Tem esse ditado. Então toda vez que a gente vê alguém numa situação mais vulnerável, tanto na academia como nas artes marciais, né? Como na vida, gente, nunca despreze. Nunca olhe para a pessoa com desprezo, com altivez. Olhe sempre com humildade para a pessoa. E pratique sempre a humildade. Por exemplo, vou dar pequenos exemplos que a gente pode fazer nas coisas que eu às vezes faço. Às vezes. Como eu disse, a gente não é bom o tempo todo. Às vezes a gente pratica o bem. Às vezes você está aqui numa preferencial e aí tem uma rua transversal cheia de carro esperando para passar, para atravessar, mas nenhum carro para. A preferencial é minha, né, que se lasque lá. Mas às vezes a gente que custa você parar para deixar 2, 3 carros passar só para diminuir a fila. Ceda o seu direito ali, né? Muitas vezes você chega de moto, às vezes eu faço isso, e observa numa rua movimentada ali no centro da cidade que quase não tem lugar para estacionar. Aí tem um lugar lá que cabe um carro. E aí você coloca a moto bem no meio daquela vaga. Destruiu a vaga que cabe de um carro. Mas você poderia colocar a moto perto da outra do outro carro assim, para não tirar aquela vaga, deixar aquela vaga disponível, né? O próximo que chegar lá. E assim em muitas coisas, né? Ceder, muitas vezes, eu vou levar a parte marcial novamente. Uma vez eu fiz isso uma vez. Tinha uma pessoa que ele tinha um certo problema assim, psicológico, psíquico, não sei qual era. Ele me julgava ser superior. Ele até elencou 3 coisas que eu não vou elencar aqui. Fulano é isso, isso e aquilo. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Eu fiquei assim, tão constrangido com aquilo. E a gente era mais ou menos a mesma faixa roxa. Ou era azul ou era roxa. E ele chamou pra rolar, porque eu vi ele dizendo assim, eu só escutando, prestando atenção. Eu tenho que ganhar pelo menos no jiu-jitsu. A gente foi rolar. Gente, eu tava no ponto de finalizar, de encaixar um golpe lá, e eu pensei assim, poxa, se eu finalizar ele, como ele vai se sentir mal? Porque ele vai levar a 4ª coisa. Aí vai ficar praticamente... Porque ele não era normalzinho, assim, tinha alguma coisa, algum probleminha, não sei qual era não, gente, sinceramente, não sei mesmo. Então ele ia ficar muito arrasado, eu me preocupei com aquilo, eu disse, rapaz, eu não vou finalizar não. Aí eu não finalizei, ainda deixei ele encaixar um golpe e me finalizar. Só que eu não contei isso pra ninguém, né? Eu fiz isso logo porque eu queria que ele acreditasse que, né, que aquilo foi genuíno. E aí ele me finalizou e ele ficou muito feliz. Gente, mas foi falseado, foi falseado, foi mentira. Foi uma mentira branca, como chama. Mas, gente, foi ali pra não... Às vezes você cria uma situação ali, o objetivo foi bom. E eu não me arrependo e me orgulho disso. Porque eu deixei ele muito feliz. Depois ele piorou o quadro dele, até parou de treinar mesmo, né? E eu vi que eu fiz um bem naquele dia ali. Ele chegou em casa derrotado, sabe, triste. Ele chegou em casa tão feliz porque realmente ele me superou em algo. E essa disputa era só na cabeça dele. Eu não tinha disputa alguma com ele. Eu sou um cara de boa com todo mundo, falo com todo mundo. Então às vezes tem que ceder, dar o direito da gente para outro, né? Isso é bonito, isso é bom, isso tem falta no mundo. Tem falta no mundo. Eu sei que muita coisa tem acontecido que esfria a gente. Por exemplo, às vezes eu disse que eu tenho preferencial, tenho fila de carro na transversal, na outra, que vai cruzar, e aí eu cedo, eu paro para passar os 3 ou 4 carros, não deixo passar também a fila toda não, porque eles vão atrasar quem está atrás de mim. Mas quando eu tô lá e ninguém para, eu digo assim, eu nunca mais vou parar para ninguém também. Porque é aquela corrente do mal, né? Ele é a corrente do bem, que é a corrente do mal. Mas quando chega na hora, no outro dia, que eu esfriei a cabeça, já vi meu coração, aí eu dou aquela preferencial, né? Então é isso aí, gente, é uma reflexão sobre ceder direitos e praticar a humildade. Quando isso não te prejudica, mas se você é bem para alguém, né, vamos fazer isso, tanto nas artes marciais como na vida cotidiana, tá bom?